no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 1. Nós vamos ler um texto para introduzir essa mensagem. Neemias, capítulo 4, versículo 1. Diz assim a Bíblia: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Deixa aí, por favor. Ou melhor, pode colocar o tema, fica à vontade. Grudem os olhinhos aqui, irmãos. A nossa vida tem algumas fases. É muito importante nós entendermos que a nossa vida tem algumas fases. Existem estações. Assim como um ano tem estações, a nossa vida também tem estações. A nossa vida tem fases. E talvez muitos que estão aqui passaram por essa fase que eu vou dizer aqui. Nem todos que estão aqui nasceram em berço evangélico. Nem todos aqui são cristãos desde sempre. Nem todos aqui já receberam a palavra desde que nasceram. E por muitas vezes nós nascemos, crescemos e vivemos essa fase da vida em que nós somos desprezados, machucados, inúteis, ou pelo menos nos sentimos assim. Nós estamos lendo um texto aqui de Neemias, de uma fase difícil do povo de Israel. Quando o povo de Israel estava saindo do cativeiro babilônico, havia um tempo de escravidão, havia um tempo de sofrimento do povo de Israel. E Neemias foi um homem, copeiro do rei, que, sentindo no seu coração o desejo de ver a cidade de Jerusalém reconstruída, ele pede ao rei permissão e benefícios para ir até Jerusalém, reconstruir os muros. E ele vai como homem de Deus, com ânimo, com encorajamento, com força, com fé, com iniciativas, com sabedoria. E quando ele chega lá, ele encontra uma terra arrasada, mas ele está firme no propósito de reconstruir os muros, as portas de Jerusalém e o templo. Bom, na nossa vida, muitas vezes, nós passamos por essa fase, onde tudo está destruído, arrasado. Quem aqui já passou por uma luta tão grande que arrasou a sua vida? Levanta a mão. Quem aqui já passou por uma perda, por uma tragédia, por uma notícia ruim, um dia mau ou um ano mau? Alguém aqui já passou por alguma situação onde você perdeu o chão, onde você não tinha expectativa? Alguém assim? Veja, essa é uma fase que muito de nós, talvez quase todos, passamos. Aquela fase em que tudo está destruído e nós precisamos de forças para reconstruir a nossa vida, porque a reconstrução aqui não é só de um edifício. E a Bíblia vai comparar em toda ela, de ponta a ponta, a vida espiritual com uma construção de um edifício, de um templo. E é nessa construção que nós vamos falar nos próximos minutos. Você foi chamado para fazer parte dessa construção. Existe um chamado para todos, que é fazer parte desta grande obra. Neemias então começa essa reconstrução,
mas ele não tinha pedras novas, ele não tinha material totalmente preparado para essa reconstrução, mas ele começa com o que ele tem. Muitas vezes na nossa vida é assim, quando a gente não tem nada, quando está tudo arrasado, nós temos que começar com o que nos sobrou, com aquilo que a gente tem, não é verdade? Você pega os restos, você começa com coisas pequenas, você começa com um tijolo. Neemias começou com pedras, e muitas vezes levanta o inimigo para vir falar contra quem está reconstruindo. Quantas vezes você ainda sem forças se levanta para reconstruir sua vida espiritual, se levanta para se fortalecer, você quer se renovar, você quer ter um ano melhor, você quer sair daquela situação triste, trágica, de perda, de derrota, e o inimigo não perde tempo, ele vem falar como o Sambalate se levantou, para dizer: quem são esses fracos judeus? Porque o inimigo te chama de fraco. O inimigo olha para você e fala que você é fraco, você não vai conseguir. Quem são esses? Quem você pensa que é para se levantar? O inimigo olha para o seu rosto, ele olha para você e fala assim: quem você pensa que é? Você é um fraco, não vai se levantar. Como pode você se levantar? Como pode você usar? Será que eles estão pensando em usar essas pedras queimadas? E pedras queimadas aqui no texto somos nós. Muitas vezes queimados, ofuscados pela vida, pelas tragédias, pelas circunstâncias, pelas perdas, pelo pecado, pelo mundo. Mas Neemias aqui é a tipificação de Jesus Cristo, que é aquele que olha para mim, olha para você, mesmo numa situação de penumbra, mesmo numa situação de tristeza, ele olha para mim, olha para você, ainda que for como pedra queimada, ele ainda nos enxerga como pessoas úteis para o reino. Ele te enxerga como alguém que pode ser usado, ele te enxerga como alguém que pode ser reerguido, alguém que pode fazer parte de uma construção maior. Então Neemias começa a utilizar as pedras queimadas, ele chama os construtores, os ajudadores, animam uns aos outros e começa a falar: pega as pedras para mim. Neemias, mas as pedras estão queimadas, não tem problema, eu vou trabalhar nessas pedras e vou encaixar e moldar elas para a construção do muro. E eu trouxe aqui, eu queria que colocasse uma foto daquela parede de Jerusalém, que é a foto real da reconstrução do templo, que eu tirei, para vocês perceberem que lá existem pedras realmente queimadas. Enquanto coloca aqui para você ver, eu queria que você estabelecesse esse primeiro ponto. Digo: eu sou uma pedra, ainda que queimada, sou útil na mão do meu Senhor. Aleluia. Você crê nisso que você falou? Aleluia. Veja, Neemias então constrói. A Bíblia diz que ele começa a construir, começa a trabalhar, e todos se empolgam, ele monta estratégia. Deus tem estratégia para a sua vida. Deus, ele vai te dando saídas, Deus vai te colocando em lugares corretos, vai colocando pessoas corretas junto com você, e em 52 dias, eles restauraram todos os muros de Jerusalém, as 10 portas de Israel, e o povo todo foi abençoado e se estabeleceu ali servir a um só Deus, se estabeleceu ali observar os mandamentos do Senhor, se estabeleceu ali devolver os dízimos e ofertas, se estabeleceu ali uma nova vida, porque o que importava para Neemias era a reconstrução espiritual das pessoas e daquele povo. O que importa para Deus é reconstruir você espiritualmente, e o inimigo tenta nos abalar. Agora veja bem, além das pedras queimadas, no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, está aí?
A resolução aqui tá bem, a resolução, na verdade a foto é uma foto ruim, mas ela é original lá de Jerusalém. Se você observar essa parte mais clara aqui, são aonde estava lá eram as pedras novas. Agora todas essas pedras aqui eram pedras queimadas que foram colocadas por Neemias. Mas este muro, que há 432 anos antes de Cristo foi reconstruído por Neemias, está lá até hoje, firme, inabalável. Porque quando Deus te coloca, ninguém derruba. Diga para a pessoa que está ao seu lado: quando Deus te usa e te coloca, ninguém derruba. Amém? Você crê no que você está falando? Então não engasga não, pode dar glória a Deus. Ó, no livro de 1 Pedro, a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Tem um texto aqui que colabora muito conosco. A Bíblia diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. A Bíblia vem nos falando aqui, só esse versículo mesmo, de pedras vivas. Diga comigo assim: pedras vivas. Pedro sabia muito bem o que eram pedras vivas, porque ele é Pedro, o nome dele é pedra, e ele usa essa frase figurativa para nos ensinar, porque pedra viva tem um significado, o contrário de pedra morta. Pastor, pode ter uma pedra morta? Existe pedra morta? Existe, Pedro sabia disso. Porque na construção em Jerusalém, principalmente na construção do primeiro templo, quando Salomão foi construir, ele utilizou pedras vivas. E o que eram pedras vivas para Israel? Eram as pedras que poderiam ser trabalhadas, que poderiam ser lapidadas. E as pedras mortas? Pedras mortas eram aquelas que não podiam ser trabalhadas mais. Pedras mortas eram aquelas pedras tão duras, que elas não conseguiam ser moldadas. Lá em Jerusalém, quando se foi construir o templo, lá em 1 Reis, salvo me engano, capítulo 6, versículo 7, a Bíblia vai dizer que Salomão pede para buscar as pedras, e ele pede para preparar essas pedras lá na pedra maior, lá no rochedo, para que viesse de lá preparada, e aqui não tivesse barulho de serrotes, de ferramentas, para que haja silêncio no templo. Eram assim, pedras preparadas. Diga comigo assim: pedras preparadas. Irmãos, pedras preparadas querem dizer aqui dois tipos de crentes. Diga assim: eu sou uma pedra. Dois tipos de crentes. Existe pedra morta. Pedra morta é aquela pedra inflexível. É aquele tipo de crente que ele quer trabalhar, mas ele não quer ser trabalhado. Pedra morta é aquele tipo de crente que ele quer estar na igreja, mas ele não quer ser preparado para estar na igreja. Ele quer ser usado, mas ele não quer se deixar ser abençoado. Muitas vezes nós somos pedras mortas. Muitas vezes tem dentro da igreja pedras mortas, pessoas que Deus quer fazer, Deus quer liberar uma bênção, Deus quer te usar, Deus quer fazer de você uma pedra viva na construção do templo, do reino, do que Ele quer fazer. E muitas vezes você está com uma pedra morta. Pedra morta é aquela que a lâmina vai nela, a lâmina da palavra vai nela, mas ela desvia, ela já não tem corte, ela já não quer ser cortada, ela não quer ser moldada.
Quantas vezes o pastor, o seu líder, quantas vezes a palavra de Deus fala algo para você, você não aceita? Não, isso não é para mim não. Eu não vou fazer isso que o pastor está pedindo. Eu não vou fazer isso que está na palavra de Deus. Isso eu aceito, isso eu não aceito. Pedra morta, vai continuar sem ser usado. Agora a pedra viva é aquela que quando você vai talhar ela com o martelo, ela aceita, ela corta certinho, ela deixa ser moldada, ela deixa ser trabalhada, aí ela vem para o tempo, ela é colocada no encaixe perfeito. Você quer que Deus cumpra o propósito da sua vida? Seja uma pedra viva, seja uma pedra que se deixa ser trabalhado, porque irmãos, não há nenhum problema em tomar a martelada de Deus. Deus nunca leva o martelo, a lâmina dele, para quebrar você, é para lapidar. Nós não entendemos isso. Deus não quer te quebrar. Você é útil, Ele quer te utilizar. Mas para te utilizar, você tem que deixar a palavra entrar. Você tem que ter o espírito aberto para obedecer. Muitas vezes nós perdemos lugar. Nós perdemos oportunidades no reino, nós perdemos bênção, nós deixamos de colher resultados, nós deixamos de avançar, nós deixamos de receber de Deus, porque não nos deixamos ser trabalhados. Mas Deus está dando uma palavra para você aqui hoje. Você acha que é intocável, você que é inflexível, você que não é ensinável. Tem gente que você quer ensinar para ela, não aprende, passa 1 ano, passa 2 anos, é igual aquele aluno que vai sendo reprovado todo ano. Um dia ele desiste e some da escola. Não é verdade? Aí ele ainda coloca a culpa no professor, o professor que era ruim. Seja ensinável, seja humilde, seja uma pedra preparada para ser usado. Pedra viva. Agora escuta isso. É melhor ser uma pedra queimada e útil do que ser uma pedra morta e inútil. É melhor ser uma pedra queimada nas mãos de Deus, na mão daquele que pode edificar, do que ser uma pedra morta, jogada na mão do diabo, estraçalhada, porque a ferramenta do diabo vai fazer você virar pó de pedra. Seja uma pedra viva, ainda que queimada, mas útil no reino. Ainda que queimada, mas cheia do Espírito. Ainda que queimada, mas faz parte do projeto e do propósito de Deus na sua vida. Ainda que uma pedra queimada, ainda que os problemas vieram sobre a sua vida, ainda que as perdas, ainda que o fogo tenha trazido calor, ainda que você esteja enfumaçado de tanta luta, mas você perseverou, mas você é usado, Deus te usa, Deus te abençoa, Deus tem resultado, Deus tem bênçãos e milagres para a sua vida. Aleluia. Agora eu cheguei no ponto do tema da mensagem. Nas fases que Deus tem para a nossa vida, muitas vezes nós somos pedras queimadas, tudo destruído. Muitas vezes Deus nos traz, Deus nos limpa, Deus nos transforma, nos modela, e nós somos usados como pedras vivas. Agora tem uma outra fase, que é aquela que não são todos que vão participar, são as colunas. No livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 9, por favor, Gálatas 2, 9, tem um texto que você vai ver o nome de Pedro novamente. Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Olha aqui, irmãos. E conhecendo Tiago, Cefas e João, Tiago, Pedro e João, aqui é Cefas, o nome em aramaico de Pedro, que eram considerados como o quê? Como o quê, irmãos? A graça que havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e
e eles a circuncisão. Aqui, esses 3 discípulos, João, Tiago e Pedro, são reputados como colunas. Diga comigo assim, coluna. Irmãos, é claro que Deus pode te usar e que você pode ser uma pedra. Se você quiser continuar sendo pedra, amém, já é bênção demais. Ser pedra viva é aquela pessoa que aceitou o Senhor Jesus. Quem aqui já aceitou Jesus? Aleluia, glória a Deus pela sua vida. Pedra viva é aquela pessoa que já foi batizado pelas águas. Quem aqui foi batizado nas águas? Aleluia, pedra viva é aquela pessoa que tem uma função, tem um cargo de liderança, ele tem um papel na igreja, aleluia, você está fazendo a obra, você participa de uma célula, aleluia, tudo isso faz com que você seja uma pedra viva, você tem um lugar, você tem um espaço, você é usado por Deus. Só que em Jerusalém aqui, tinham muitos sacerdotes, tinham muitos presbíteros, tinham muitos cristãos, mas a Bíblia fala que esses 3, inclusive Pedro, foram reputados colunas. Coluna é um patamar maior. Coluna é um espaço maior. Coluna não é para qualquer um. Ser coluna é deixar de ser pedra. Ser coluna agora é ocupar o maior espaço que você pode ocupar no reino de Deus. Não existe posição maior num templo, não existe posição maior no reino, não existe posição maior em Deus do que alguém ser uma coluna. Então, Deus me trouxe aqui na Quadrangular Church Búzios para dizer para você que é pedra, que você pode se transformar numa coluna. Pastor, e como é que funciona isso? Vamos pegar aqui a história de Pedro, rapidamente. Pedro, ele não nasceu coluna. Pedro, ele não se tornou coluna de um dia para a noite. Pedro era uma pedra queimada. Ou melhor, era uma pedra morta. Muitas vezes foi uma pedra morta. Mas Pedro, no próprio nome antigo de Pedro, porque Pedro chamava Simão, e Simão é Shimon, que é de ouvir, ele tinha uma capacidade especial, estava no nome dele esse propósito, ouvir. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você ouve bem? Você ouve a palavra de Deus? Veja, Pedro ouvia. Pedro tinha um temperamento difícil. Pedro era duro, muitas vezes precipitado, mas ele ouvia. Então a primeira característica para se tornar uma coluna é ouvir. E eu poderia falar aqui tanto. Quantas pessoas não ouvem? Elas só escutam. Agora, Deus quer fazer de você coluna, primeiro, ouvindo. Deus quer que você seja como Pedro. Pedro passou por várias fases, por pedra queimada, por pedra morta, depois por pedra viva, e ele mesmo utiliza o termo pedra viva, para agora ser chamado de coluna. E como é que aconteceu isso na vida de Pedro? Pedro foi sendo trabalhado, transformado, existe um processo. Você que é pedra, existe um processo. Deus tem um processo para a sua vida. Então, isso que já todo crente hoje sabe, não fuja dos processos, é uma verdade para esse ponto. Não fuja dos processos. Deixa Deus trabalhar naquilo que Ele tem para trabalhar na sua vida. Cada um de nós sabe que o Espírito Santo está falando, porque o Espírito Santo nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Jesus trabalhou na vida de Pedro. Várias ocasiões. Pedro aprendeu com Jesus, porque a vontade de Jesus era sempre levar Pedro para mais profundo.
lá naquela grande pesca. Quantas lições nós tiramos daquela passagem. E Jesus chama Pedro. Pedro, eu vou te ensinar mais uma lição, Pedro, porque você é pedra, pedra pequena, mas eu vou te transformar numa coluna, Pedro. Pedro, olha só, Pedro, pega as redes, Pedro, e lança ao mar. A Bíblia fala que ele escutou. Ele escutou. E ele fala assim: Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E Jesus fala assim: lança as redes, no plural. E ele fala: eu vou lançar a rede. E ele lança uma rede. Ele ouviu, ele foi com toda boa vontade. Quando ele lança a rede, a Bíblia fala que o outro barco teve que ajudar. A rede começou a se rasgar de tanto peixe. Por que a rede começou a se rasgar? Porque ele não obedeceu pelo completo. Porque ele tinha que ter lançado as redes. O que quer dizer essa palavra? Quer dizer que o suprimento que Deus dá é sempre maior do que aquilo que a gente pede. O que a palavra de Deus está dizendo para você? Está dizendo que Deus nunca te chama para ser coluna sem antes Ele fortalecer você. Ele nunca te chama para ser algo na casa dele se Ele não te sustentar. E Ele estava chamando Pedro para ser a coluna e estava mostrando para Pedro. Foi Pedro que foi lá pegar o dinheiro na boca do peixe. Foi Pedro que muitas ocasiões esteve com Jesus, porque ele foi falando e ensinando: Pedro, eu vou te fazer coluna, Pedro. Pedro, você hoje é pedra pequena, mas você vai ser coluna. E Pedro vai sendo trabalhado e trabalhado e trabalhado. A Bíblia diz, e eu quero partir para o final, que Deus, e eu quero falar aqui duas características especiais para você ser coluna. A Bíblia diz lá no livro de Reis, 1 Reis capítulo 7, versículo 21. 1 Reis 7, 21. A Bíblia diz assim: depois levantou as colunas do pórtico do templo, e levantando a coluna direita, pôs o nome de Jaquim. Diga comigo, Jaquim. E levantando a coluna esquerda, pôs o nome de Boaz. Diga, Boaz. Pode colocar a foto do templo aí para os irmãos verem. É o templo de Salomão em Jerusalém. Salomão constrói o templo. E ele coloca duas colunas na frente. Tinham várias colunas, na verdade, no templo, mas ele coloca duas na frente. Uma ao sul e a outra ao norte. São aquelas duas colunas. Ele olha o tamanho da coluna. Olha o tamanho da coluna, irmãos. E a Bíblia fala que nós somos colunas. Deus é o templo. Imagina, Deus é o templo. Agora nós somos colunas. Nós estamos em Deus. Você está em Deus. Dentro do templo, em Deus, existem várias colunas. No reino de Deus existem várias colunas. Agora ele coloca duas colunas aqui especiais. Por que ele está colocando essas duas colunas que sustentam outras colunas? Ele está colocando aqui para simbolizar, para dizer para mim e para você quais são esses dois fundamentos que solidificam uma coluna. Quando eu falo coluna aqui, todo mundo entende? Todo mundo já viu uma obra na sua casa, tem coluna, não é verdade? Você pode mudar uma parede, mas você pode arrancar uma coluna? A parede você pode tirar. A mobília você pode mudar? Mas sua mulher pode chegar um dia e falar assim: amor, Tetê, vamos mudar essas colunas de lugar aqui? Ela fala isso com você? Não. Porque a coluna tem um papel especial. Uma chamava Jaquim e a outra Boaz. A palavra Jaquim, o nome Jaquim significa: o Senhor me estabeleceu. A palavra Jaquim é: o Senhor é quem me estabelece. Ele é quem me firma. Sabe quem é que te firma como coluna? O Senhor. Sabe quem é que te sustenta? Sabe quem é que te estabelece? É o Senhor. Ele te estabeleceu. Quando Deus estabelece, Ele também sustenta.
Ele te habilita. A outra coluna é a Boaz. Boaz, o nome Boaz, que aliás é da linhagem, é o bisavô de Davi, foi em homenagem a ele, em homenagem ao avô, ele coloca Boaz, que significa, ele é a minha confiança, nele está a minha confiança, a minha força está nele. Você quer ser uma coluna? Quem aqui quer ser uma coluna? Irmãos, então você tem que ter esses dois princípios na sua vida, porque ser coluna significa, irmãos, que você está num estreito maior. Uma coluna, ela tem mais responsabilidades, mas em compensação, ela também tem mais benefícios. Se você quer ser uma coluna, primeiro, tenha esse princípio guardado dentro de você. Quem te estabeleceu não foi homem, foi Deus. É lógico que Ele vai usar um homem, mas tenha essa consciência, quem te estabelece é o Senhor. E isso, já quem fala de esperança, diga comigo, esperança. Diga-se, a minha esperança está no Senhor. Irmãos, a sua esperança não está na notícia do jornal, a sua esperança não está no fato, a sua esperança não está no que estão falando na rua, a sua esperança está no Senhor. Se Ele te deu uma palavra, se Ele te falou que esse ano vai ser o melhor ano da sua vida, então creia na palavra, creia na esperança, que é Ele, porque uma coluna se mantém com a esperança no Senhor, e uma coluna também se mantém com a confiança no Senhor. Pedro aprendeu a confiar, e Pedro aprendeu a ser sustentado e a ter esperança no Senhor. Deus está te chamando para ser uma coluna. E por fim, a coluna é quem suporta o peso maior. Quando você estabelece uma coluna, quando Deus estabelece uma coluna, é porque Ele confia em você. Seja digno de confiança. O peso maior está com você. O peso de quem que está sobre você? Uma coluna é capaz de suportar o peso do irmão que está do lado. Deixa eu te perguntar. Você, pastor, eu sou uma coluna. Eu quero ser uma coluna. Você é capaz de suportar a dor do irmão que está ao seu lado? Gruda aqui os olhinhos, responde para mim. Você é capaz de suportar o pecado do irmão que está ao seu lado e continuar pregando para ele? Você é capaz de suportar as dores desse irmão que está ao seu lado? Se você é capaz, se a sua resposta é sim, você está preparado para ser coluna. Você já prestou atenção que as colunas, elas estão paralelas entre si? Você nunca vê uma casa que uma coluna está aqui, a outra está aqui, a outra está aqui misturada. Não, você vê colunas, elas estão paralelas entre si. É ou não é verdade? Porque há alinhamento. Uma coluna de verdade está sempre alinhada com a outra coluna.